Paz esteja convosco mais uma vez, estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Antes de aprendermos, vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, mais uma vez, obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender a Tua palavra. Senhor, que Tu, ó Deus, venha se fazer presente entre nós e que possamos aprender facilmente a Tua palavra um com o outro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome da nossa lição é Existem anjos e demônios, lição número 10. Falta somente 2 lições para completar a revista, né? O nosso versículo base está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos lá? Quem são os anjos? E quem são os demônios? Deus criou os anjos e também os demônios? Uma pergunta. Não, Deus não criou os demônios, Deus criou anjos. Daqui a pouco eu chego lá. Quem são os anjos? Eles são seres espirituais, mas reais. Em nenhum momento nas escrituras são tidos como produto da criatividade, da criativa imaginação humana. O salmista, ao falar sobre sua origem, diz que foram criados segundo a palavra do nosso Deus. E pelo que tudo indica, eles foram criados antes da formação dos céus e da terra. E também os que hoje são os demônios, eles eram anjos. Acontece que Satanás, ele quis ocupar, ou na verdade ele quis ser igual a Deus, né? Ele foi... Porque quando ele estava no céu, ele era um dos principais, se não era o principal anjo. Então aquilo veio no coração dele, aquela coisa ruim. Porque assim, Deus tem os seus anjos e nós pertencemos a Deus. Então Deus não força nós a servir Ele. É a mesma coisa lá no céu. Lá os anjos também não são obrigados. Por isso que Satanás, naquela época, ele veio aquela coisa ruim nele, dele ser maior que Deus ou ser igual a Deus. No caso, Deus apresentou um projeto que era a terra para todos que estavam presentes naquele lugar. No caso, nos céus, né? Quando Deus apresentou lá nos céus o projeto da terra, que era a matéria, ele, Satanás, pensou: se eu sou um anjo, o principal anjo, né? Lúcifer, o principal anjo, o anjo de luz, quem irá governar? Porque assim, ele pensou: Deus vai governar aqui no céu e eu, Lúcifer, irei governar lá na terra. Só que não era isso, não era o plano de Deus esse, né? Então foi quando Deus viu isso. Deus é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente. Então ele viu essa maldade no coração, ele viu essa maldade em Lúcifer, né? E aí ele lança Lúcifer junto com os anjos, no caso hoje os demônios, porque os anjos foram convencidos por Satanás, né? Então Deus manda uma terça parte deles para a terra. E aí veio os demônios. Então Deus não criou os demônios, Deus criou apenas anjos. Consequentemente, eles pecaram, eles erraram e não tem mais volta, não tem como eles voltarem mais para o céu. Agora eles são demônios, estão destinados ao inferno, né? Para sempre. Eles foram criados para adorar a Deus. Os anjos são dotados de inteligência. Os anjos são inteligentes até mais que nós, né? Nós somos limitados, eles são ilimitados, né? Até onde Deus quer também, claro. Quem é limitado é Deus. Demonstram emoções e possuem vontade própria. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual. Os anjos são seres obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos, santos, numerosos, imortais, enfim. Como disse o pastor Billy Graham, que já faleceu, os anjos são agentes secretos de Deus, cumprem as suas ordens e adoram sua majestade, nosso Deus Todo-Poderoso.
ao olharmos o texto sagrado, vemos a atuação desses seres angelicais, de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, visitaram Abraão, a Ló, Jacó e Daniel. Lembrando que eles apareceram como forma humana para que o humano, no caso, né, relatou aqui como Abraão, Ló, não se espantasse. Porque se nós víssemos de fato como eles são, como nós não somos acostumados a ver eles, nós iríamos nos espantar. Porque tem algum anjo, eu não sei qual anjo exato, não sei se é o serafim, que eles têm vários olhos, né, no seu corpo. Imagina você ver um ser que não é da terra, um ser totalmente diferente, com vários olhos. Então a gente ia se espantar, porque nós não somos ainda do céu, nós somos da terra ainda, né? Então eles apareceram como humano para que eles não viessem se espantar. Deram assistência ao povo de Israel na peregrinação rumo à terra prometida. Eles também atuaram na época dos juízes, lá em Juízes, né? Já no Novo Testamento anunciaram o nascimento de Jesus, estiveram presentes no seu ministério e acompanharam na sua segunda vinda visível. Equivocadamente, Kenneth, um dos fundadores da confissão positiva, afirmou que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus, eles, os anjos, estão obrigados a seguir suas ordens. Entretanto, é importante lembrarmos que os anjos cumprem as ordens de Deus, a quem os enviou, e não a nossas. Quando Deus envia, para você ver que eles podem fazer o que eles querem, entre aspas, né? Quando Deus envia os anjos na terra, os 200 anjos que foram enviados para... os mensageiros que foram enviados para a terra, eles vieram com uma missão, que era para cumprir essa missão. Porém, em alguns vídeos atrás eu falo sobre eles, né? Eles coabitaram com as mulheres da terra, com os filhos dos homens. Estes mesmos anjos coabitaram, que nasceram, lá em Gênesis fala, né? Que nasceram os Néfilins, né? Então os Néfilins vêm desses anjos caídos que se ajuntaram com o ser humano. E nasceram gigantes, né? Pessoas enormes, totalmente diferente da nossa aparência. Tinha um corpo de ser humano, porém eles eram totalmente diferentes, assim, parecia monstros, né? Mas tinham aparência um pouco, né, o corpo de ser humano, mas o rosto era todo deformado, parecia um monstro realmente, né? Deus não criou os demônios, nem tampouco Satanás. Segundo a Bíblia, o Senhor criou anjos, e todos essencialmente bons, os quais tinham por finalidade honrá-lo, glorificá-lo e cumprir os seus desígnios. Entretanto, a partir de um ato consciente e livre, o orgulhoso Lúcifer, que hoje ele não leva mais este nome, desejou ser como o Altíssimo. Ele e uma terça parte dos anjos se uniram em rebelião a Deus. Então o Altíssimo o expulsou lá do céu para a terra. Eles foram condenados para sempre ao inferno. O fogo eterno foi preparado somente para ele, para os demônios e para aqueles que seguem eles. Enquanto isso não acontece, ele engana, escraviza, rouba, destrói e se opõe. Ele é opositor a Deus e sua criação. A criação de Deus somos nós. Satanás tem vários nomes. Ele é conhecido como Diabo, Satanás, enganador, antiga serpente, inimigo, adversário, tentador, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, dragão, maligno,
pai da mentira, Satanás não é um mito, uma fantasia ou um produto da imaginação humana. Ele de fato existe, ele de fato é real. Segundo a Bíblia, é um ser presunçoso, orgulhoso, maligno, enganador, mentiroso, opositor ao Evangelho. E ele, eu quero dizer, tem poder? Ele tem poder. É limitado, mas ele tem poder. Suficiente para fazer um estrago na vida daqueles que aceitam, na vida daqueles que abrem uma pequena brecha. E depois a vida dele vai pro ralo, né? A vida dele acaba. Se ele também não entregar por completo a sua vida a Cristo. Se ele não fizer isso, com certeza Satanás destrói. Porque Satanás não tem dó de ninguém, né? Embora alguns anjos caídos estejam presos, o exército do mal são muito numeroso e incansável. Agem 24 horas por dia. É importante entendermos que não estamos em uma colônia de férias, mas em um campo de batalha espiritual. Entretanto, em Cristo somos mais do que vencedores. Então nós podemos declarar que nós somos mais que vencedores e que Satanás não tem nenhuma legalidade sobre as nossas vidas, porque ele já é um fracassado, porque ele já foi derrotado naquela cruz por nosso Jesus. Então podemos declarar que ele está debaixo dos nossos pés. Amém? E para concluir, eu resumi um pouquinho, tá? Para ficar bem curto este vídeo, para não ficar tão cansativo. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Embora, somos nós, tá? Embora, na maioria das vezes, os anjos não sejam vistos por nós, eles estão sempre presentes, cumprindo as ordens do Criador e nos guardando. Não devemos, em hipótese alguma, adorá-los, ordená-los ou cultuá-los, pois são criaturas como nós e adoram unicamente ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Deu para vocês entenderem? Então a lição de hoje foi essa. Para aqueles que não participaram da aula presencial, está aí o vídeo. Espero vocês lá no grupo, coloquem a atividade, tá? E que eu vou olhar. Que Deus venha abençoar muito a vida de todos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A aula terminou, vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Nós queremos agradecer a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender a Tua maravilhosa palavra. E aos poucos nós estamos entendendo, aos poucos nós estamos aprendendo, porque a Tua palavra, ela é assim, Pai. Ela se aprende aos poucos, né? Em nome do Senhor Jesus, que todos esses jovens venham entender facilmente, que eu venha explicar de uma maneira fácil para eles, meu Pai. E que o Senhor sempre venha estar presente na vida deles. Abençoe a cada um, abençoe a família deles. Dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana produtiva, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço, ó Pai. Amém. Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Fica na paz.